Bom, galera, Mexicano aqui novamente, trazendo aí a aula 11 do nosso curso de cálculo. Uma das partes de cálculo que eu mais gosto, que é construção de gráfico. Vamos lá. Muita gente se enrola ou tem dificuldade em problemas desse tipo, o que é natural, porque aqui a gente coloca em prática tudo o que nós sabemos de cálculo e mais um pouco, né? E mais algumas novas definições que vão aparecer daqui para frente. Então, o que é um problema de construção de gráfico, pessoal? Isso é bem comum na prova da Escola Naval. Na EFON nem tanto, mas na Escola Naval já caiu nos últimos anos alguns problemas desse tipo, em que ele pedia, por exemplo, para você esboçar o gráfico de uma função não trivial. Mexicano, o que é uma função não trivial? Bom, se você parar para pensar na gama de gráficos que você conhece, por exemplo, gráficos de função do primeiro grau, você sabe que é uma reta. Você conhece gráficos de função do segundo grau, né? Por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, que você sabe que é uma parábola quando A é diferente de zero. Você sabe até mesmo, dependendo aí do quão profundo você está na parte de função, você sabe até mesmo o gráfico de algumas funções do terceiro grau, né? Por exemplo, y igual a x ao cubo, que é uma função clássica. Mas, por exemplo, será que você saberia dizer o que acontece se eu botar aqui um menos x? Né? Ou se eu botar, por exemplo, um mais 1 sobre x? Então, é isso. O que acontece com o gráfico, com o formato dele, à medida que a gente vai somando ou tirando coisas, né? Somando ou tirando funções não triviais. E aí, a gente pode, inclusive, misturar funções, né? Por exemplo, qual seria o gráfico da função x vezes e elevado a x? Né? Qual que seria o gráfico da função seno de x? Ah, essa eu sei. Mas se eu fizer seno de x mais x quadrado, será que dá um formato mais parecido com uma parábola ou será que é mais parecido com uma coisa trigonométrica? Enfim, não sabemos. A gente tem que se debruçar, né, nesse assunto para entendê-lo completamente. Então, eu separei aqui 7 passos que vão permitir você desenhar o gráfico de qualquer função, tá, pessoal? Com tempo suficiente, de repente uma calculadora do lado, né, se a função for muito complicada, você é capaz de calcular ou de determinar, né, o gráfico de qualquer função, qualquer uma, independente do quão complicada seja ela. Então, o primeiro passo vai ser você encontrar o domínio da função. Então, assim, é o básico, né? Tá, eu quero saber o gráfico de uma função, mas quais são os valores de x que essa função ela pode assumir, né? Ela pode permitir, né? Então, é a primeira pergunta que você tem que fazer. Quem são os valores de x? A segunda pergunta, ou segunda coisa que você tem que saber sobre a função quais são os limites laterais, aqui já entra alguma coisa de cálculo, né? Nos pontos de fronteira. Mexicano, o que são pontos de fronteira do domínio? São os extremos, né? Então, por exemplo, se o domínio da função é entre 0 e 1, então você tem que entender o que acontece se o x for bem próximo de 0. O que acontece se o x for bem próximo de 1? Ou ainda, se a função ela não admitir um desses extremos, né? Se ela for sempre tal que x é maior que 0, o que acontece com a função? Né? Então a pergunta que eu vou fazer é: o que acontece com f se o x se aproxima de 0? Então essa vai ser a pergunta que a gente vai fazer aqui nesse segundo caso. Por isso a gente calcula os limites laterais. A terceira coisa que a gente vai procurar é as raízes da nossa função. Afinal, as raízes já dão uma certa noção sobre o gráfico, porque se eu sei as raízes, significa que eu sei onde ela zera, onde ela toca o eixo x. Então, eu tenho uma ideia de que se eu tiver à direita daquela raiz, talvez eu seja positivo ou negativo, não sei. Então, eu já consigo ter uma boa noção. Agora, a gente sabe que encontrar raízes de uma função é bem complicado.
né? Se for uma função polinomial, caramba, não faço ideia. Como é que eu calculo as raízes de uma equação do 7º grau? É uma coisa muito complicada. Então, assim, você não precisa encontrar mesmo, sabe? Você pode, pelo menos, ter uma ideia, né? E aí, o que é você localizar a função? Aí, eu vou trazer a você a ideia do teorema de Bolzano, né? Teorema de Bolzano. Então, o Bolzano, ele mais ou menos resolveu esse problema de encontrar raízes. Por exemplo, o que ele imaginou? Vamos lá, pessoal, não é muito difícil a gente entender o teorema de Bolzano, ó, caso você nunca tenha visto. Imagina o seguinte, ó, você quer saber se uma função, né, eu sumi aqui, mas fica tranquilo. Eu quero saber se uma função tem uma raiz. E aí, o que eu faço? Eu posso fazer um teste. Por exemplo, chuta x igual a 1. Aí, quando você chuta x igual a 1, digamos que a imagem deu positivo. Beleza, então o pontinho ali de cima passa pelo gráfico. Agora você dá um outro chute, ó. Chuta x igual a 2. Será que o 2 é raiz? Então, não é, né? Ó, mas tudo bem, tem uma imagem negativa. Como a função ela é contínua, né? Ela é uma coisa contínua, pelo menos a maioria das funções que a gente trabalha, né? Então, para funções contínuas, eu posso pensar assim, ó. Como eu tenho que desenhar o gráfico, eu preciso ligar esse ponto até esse. Mas tem como ligar esses dois pontos sem passar pela reta azul? Parece desafio de Instagram, né? Não tem como, né, pessoal? Você, para ligar esses dois pontos, por mais complicado que seja o gráfico da função, você vai ter que ser obrigado a passar pela reta azul. Em outras palavras, existe uma raiz entre 1 e 2. Ou, pelo menos uma, né? Pode ter mais. Porque ela pode descer, subir, descer, subir, descer, subir e uma hora descer novamente. Então, esse é o teorema de Bolzano. Você pode dar um chute. Ah, f de 1 deu 10. F de 0 deu menos 1. Opa, 1 é negativo, outro é positivo, tem uma raiz entre 0 e 1. Legal? Esse é o teorema de Bolzano. Então você consegue ter uma ideia, né? E aí se aprofunda mais nesse assunto se você não conhecer. Dá uma pesquisada aí, tá bom? Bom, quarto passo. Determinar os pontos de descontinuidade. A gente sabe que a nossa função pode não ser contínua, né? Se ela não for contínua, então ela tem esses pontos. E aí, quando eu descubro um ponto de descontinuidade, eu vou descobrir uma possível assíntota, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas é importante você determinar os limites laterais desses pontos, que eles vão ter uma interpretação geométrica bem legal mais para frente. Quinto passo. Antes da gente ir para o quinto passo, caso você esteja na dúvida, mexicano, como assim ponto de descontinuidade? Ó, por exemplo, se eu tenho aqui f de x igual a 1 sobre x, eu posso fazer x igual a 0? Não, eu não posso, né? Então, o que será que acontece quando x se aproxima de 0? É mais ou menos a pergunta que a gente faria aqui em cima, né? A gente não pode fazer f de 0, certo? Então, 0 é um ponto de descontinuidade. A função ela não tem uma continuidade quando a gente passa no x igual a 0, certo? É mais ou menos essa ideia. Isso converge muito com essa ideia aqui do domínio. Indo para o quinto passo agora. A gente entra agora na seara que a gente viu na aula 10, lembra? Que foi o estudo da primeira e da segunda derivada? Então, vamos analisar o sinal da primeira derivada, né? Se ela for derivável, claro. E determinar quando que ela é crescente e quando ela é decrescente. Isso vai ser fundamental, certo? Para eu entender o formato do gráfico, né? E encontrar possíveis pontos extremos, né? Máximo ou mínimo locais, ou até mesmo globais. O sexto passo, parecido com o anterior, a gente vai analisar a segunda derivada, para saber como é que funciona a concavidade. Eu não posso só saber que ela é crescente, certo? Porque, por exemplo, digamos que ela seja crescente desse ponto até esse. Peraí, mas ela vai ser crescente como? Como assim crescente como? Crescente como? Ela pode ser crescente com concavidade para cima, ou ela pode ser crescente com concavidade para baixo. Mas, nos dois casos, ela é crescente. Então, você vai ter que saber a concavidade. Não só o crescimento basta para você conseguir desenhar a sua função. Certo? Perfeito.
E, claro, procurar possíveis pontos de inflexão. Eles têm que também estar identificados no gráfico. Só assim a gente vai ter uma plena ideia da nossa função. E o sétimo e último passo, e talvez o mais novo para a gente, é determinar as assíntotas do gráfico. Ou seja, o que é uma assíntota? A gente vai pensar na assíntota como se fosse um campo de força. Mexicano, como assim um campo de força? Ó, imagina o seguinte, aqui está a sua função, certo? Então, a assíntota vai ser uma reta invisível, ela não aparece no gráfico, é a gente que vai colocar de forma artificial. Mas a assíntota é uma reta invisível que diz assim, função, não passe daqui. Então, tá vendo? Existe uma barreira aqui imaginária. Então, digamos que o gráfico da função seja assim, ó. Então, ela vai, e de repente, pum, ela explode para mais infinito. Mas tá vendo? Ela não passa dessa barreira imaginária. Isso é uma assíntota. A assíntota é uma reta. É uma reta que funciona como uma barreira imaginária que não permite que a função passe dali. É como se fosse um eixo, né? Um eixo, só que é um eixo imaginário. Legal? A nossa função, ela pode ter assíntota vertical ou assíntota não vertical, né? Ela pode ter uma assíntota horizontal ou até mesmo uma assíntota oblíqua, né? Assim na diagonal, certo? Então, como é que eu vou identificar essas coisas? Lembra daquelas perguntas que a gente fez no passo 2 e 4? Então, elas vão ser fundamentais agora. Porque aqueles limites laterais, eles vão ter interpretações. Então, por exemplo, x igual a x0 vai ser dita uma assíntota vertical se o limite da nossa função, quando x tende a x0 mais, ou quando x tende a x0 menos, for para mais infinito, certo? Ou menos infinito. Ou seja, a função está explodindo naquele valor. x0 aqui, muito provavelmente, é um ponto de descontinuidade, certo? Para ela estar explodindo ali, significa que o x não pode ser aquele valor. Então, quando eu me aproximo daquele valor, algo bizarro acontece. A função, ela não sabe, ela quer chegar nele, mas ela não consegue, então ela tem que ir para o infinito ou para o menos infinito para tentar perseguir aquele número, mas ela não consegue chegar lá. Porque a conta dela foi definida de uma maneira que o x não pode ser o x0, certo? A gente vai ver isso no nosso primeiro exemplo. Agora, e se a assíntota não for vertical? Aí é um pouquinho mais complicado. Nesse caso, ela vai ter um formato do tipo mx mais h, né? E aí a gente tem que achar o m e o h. Achar o m não é muito difícil. Aqui a gente vai fazer um limite indo para o infinito ou para o menos infinito. Então a gente vai fazer o x tender a um certo valor, muito grande ou muito pequeno, e se essa conta f de x sobre x tender a for uma constante, m, né? M aqui representa uma constante, tá? Uma constante. Então, se for uma constante, significa que existe de fato uma assíntota não vertical. Agora, se esse limite está indo para o infinito ou para o menos infinito, então não tem assíntota ali, tá bom? E como que acha o h? Bom, uma vez que você achou o m, aí você vai fazer o limite de f de x menos m de x, quando o x tende a mais ou menos infinito, e aí você vai achar o seu h. Achando o m ou h, pronto, você tem uma assíntota, ou todas as assíntotas não verticais. Legal? Entendido? Vamos trabalhar agora com essa função doida aqui, ó. Nossa primeira função doida. Y igual a x ao quadrado, que é uma função que a gente conhece, é bem fácil, é uma parábola. E y igual a 1 sobre x também é uma função relativamente fácil, né? É uma hipérbole e tal. Acredito que você aí em casa deva conhecer. Agora, o que acontece quando eu componho essas duas funções, quando eu somo as duas? Vamos seguir o nosso passo a passo? Vamos lá? Bom, galera, vamos lá então. Eu vou estar fazendo aqui junto de vocês esse primeiro exemplo para que vocês possam entender as perguntas e toda a organização do problema. Então vamos lá. Queremos desenhar o gráfico dessa função. Então a nossa função, ela é uma função cujo domínio já está identificado. Então basta eu representar aqui, ó, o domínio vai ser todos os valores reais menos o zero. Então quando a gente coloca essa barra, lembra que significa o menos. Ou seja, é simplesmente
x diferente de zero. Legal? Show! Qual que é o nosso segundo passo? Então a gente conseguiu encontrar o domínio da nossa função. Agora a gente vai entender os limites laterais dos pontos de fronteira do nosso domínio. Então vamos lá. E aí é importante entender que se você errar a ordem dos passos, pessoal, tá tranquilo. Aquela ordem que eu coloquei antes, ela é para que você tenha uma sequência lógica de coisas que você está encontrando. Mas se você trocar a ordem, não vai fazer muita diferença não, tá bom? Então vamos agora pensar nos limites laterais. Beleza. E aí, aqui só tem um ponto de descontinuidade, né? Só tem um ponto que está me incomodando, certo? Que é o ponto x igual a zero. Então vamos analisar o que acontece se o x tende a zero. Vamos lá, então começando com o limite de x ao quadrado mais 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, quando x é um pouquinho maior do que zero. Bom, substituindo aqui fica zero, né? E aqui vai ficar 1 sobre 0 mais. 1 sobre 0 mais a gente sabe que é mais infinito. Mais infinito com zero, isso aqui vai ficar mais infinito. Ou seja, quando x tende a zero, está dando infinito. Opa! Se quando x tende a zero está dando infinito, a gente já sabe que nós temos aqui uma assíntota, certo? A gente tem uma assíntota vertical. Então, já podemos anotar aí, ó. X igual a zero é assíntota vertical. Vamos lá. E o limite de x ao quadrado mais 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, vai ser muito parecido. 0 ao quadrado vai dar zero. Agora, quando eu faço 1 sobre 0 menos é menos infinito. 0 menos infinito dá menos infinito. Então, x igual a zero, de fato, é uma assíntota vertical. E agora eu já sei que... Vamos fazer aqui uma pequena ideia do nosso gráfico, né? Inicial. Bem rudimentar. A gente não sabe, não faz ideia de como é o gráfico. Aqui está o zero. Então eu já sei que o nosso gráfico, ó, quando eu me aproximo de zero pela direita, eu estou indo para o infinito. Então, ó, se eu me aproximo de zero pela direita, eu estou indo para o infinito. Minha função faz isso aqui. Agora, quando eu estou indo para o zero pela esquerda, então o que acontece? Eu estou indo para o menos infinito. Então minha função faz isso aqui. Então a gente não sabe exatamente como que é o formato, mas a gente sabe que essa é a indicação, né? O gráfico faz mais ou menos isso daqui. Legal. Isso cobre também o passo 4, né? Isso também cobre o passo 4. Então a gente pode indicar aqui, ó, que o passo 4 ele já foi também. Né? Que foi aquela ideia da gente encontrar os pontos de descontinuidade, certo? O passo 3 é a gente determinar as raízes da nossa função. Então vamos botar aqui, raízes. E a gente vê que não tem outro ponto de descontinuidade. O x pode ser qualquer outra coisa. Pode ser coisas positivas, coisas negativas, não importa. Agora vamos lá, raízes. Então a gente vai fazer y igual a zero para encontrar as raízes, tranquilo? Ou seja, x ao quadrado mais 1 sobre x é igual a zero. Portanto, x ao quadrado é menos 1 sobre x. Logo, x ao cubo é menos 1. Então, essa é uma equação terceiro grau, tem 3 raízes, porém, 2 são complexas, né? A única raiz real é x igual a menos 1. Então, menos 1 é a nossa raiz. Identificamos aqui a nossa raiz, né? A gente já sabe que o menos 1, ele toca, a função ela toca o eixo x passando pelo menos 1. Então, vamos deixar isso aí anotado. Beleza. Quinto passo, pessoal. Lembra qual é o quinto passo? É a gente estudar a primeira derivada. Então, vamos já derivar a nossa função.
Então a nossa função é x ao quadrado mais 1 sobre x, vai ficar 2x menos 1 sobre x é x a menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Então vamos estudar o sinal dessa função. Faz o MMC, vai ficar 2x ao cubo menos 1 sobre x quadrado. Então, a gente tem duas raízes, né? Uma em cima e uma embaixo. Então, vamos anotar aqui, ó. Uma bolinha, duas bolinhas. Tá aqui a nossa reta real. E aí, vamos lá. Quais são as raízes? A de baixo é x igual a 0 e a de cima é x igual a 1 sobre raiz cúbica de 2, né? Um número um pouco peculiar, mas, enfim, faz parte, né? Agora, o que acontece se o x for maior do que isso daqui, ó? A parte de cima, ela vai para mais infinito, né? Então, é positiva. Agora, quando eu passo por esse carinha, como isso daqui é uma função do terceiro grau, grau ímpar, muda o sinal, lembra? Agora, o zero tem grau par, ó, tá vendo? X ao quadrado. Então, o que vai acontecer? É uma função, com certeza, positiva. Ela não muda o sinal, então continua menos. Logo, como é que vai ser o estudo dos sinais? Ó, aqui ela é decrescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente. Interessante. Então, nós já temos algumas coisas aqui em mente, ó. Por exemplo, o zero, ele não é nada aparentemente, porque decresce, depois decresce. O 1 sobre raiz cúbica de 2, ele é um candidato. Candidato a quê? Candidato a mínimo, né? Então, 1 sobre raiz cúbica de 2 é candidato a mínimo. E aí, como só tem um, né? Global. Candidato a um mínimo global. Beleza. Agora, a gente já tem uma boa ideia de como funciona o crescimento e o decrescimento da nossa função. Ó, do menos infinito até o zero, ela decresce. Do zero até esse número estranho, ela decresce. E desse número estranho até o infinito, ela cresce. Beleza? Vamos agora para o sexto passo. Estamos quase lá. Deriva mais uma vez. Vamos derivar aqui, ó, que fica mais simples. Vai ficar 2x elevado a menos 2. Quando eu derivar, vai ficar mais 2x elevado a menos 3, ou seja, sobre x ao cubo. Então, isso daqui é 2 vezes x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, né? E aí, lembrando que aqui é bolinha aberta, né? Eu não posso fazer x igual a 0. Lembra que x é diferente de 0. E aí vamos para o estudo de sinal. De novo, a gente vai ter aqui duas raízes, né? Uma no numerador e uma no denominador. A do numerador, a raiz é menos 1. Então vamos colocar aqui, menos 1. E a do denominador, a raiz é 0. Então vamos colocar o 0. 0 é bolinha fechada, menos 1, bolinha... 0 é bolinha aberta, perdão, menos 1, bolinha fechada. Legal. E como é que funciona o sinal? Como são graus ímpares, né? Então a gente pode dizer que se o x for maior que 0, aqui é positivo, então aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Toda vez que a gente passar por uma fronteira, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma mudança de sinal. Legal. Lembra que agora é segunda derivada, então a gente tem que estudar o quê? Concavidade. Aqui, ó, mais concavidade para cima, para baixo e para cima. Opa, então o que eu sei sobre o menos 1, hein? O menos 1 é um ponto de... inflexão. De inflexão. E o que eu sei sobre o zero? Bom, o zero não é nada. Por quê? Porque ele não faz parte do nosso gráfico. Mas se ele fizesse parte, então ele seria também um ponto de inflexão. Legal? Então, eu já sei que na vizinhança do zero há uma mudança de inflexão, apesar de eu saber que o zero não faz parte do nosso gráfico. Nosso gráfico só tem um ponto de inflexão. Não vamos confundir que aqui a bolinha é aberta. E agora, indo para o último
passo, que é a busca das assíntotas. A gente já está meio caminho andado, porque a gente sabe que x igual a zero é uma assíntota vertical. Mas será que ela tem assíntotas não verticais? Então, vamos calcular, por exemplo... Então, vamos lá. Assíntotas. Vamos procurar, por exemplo, assíntotas não verticais. Então, vamos fazer o limite da nossa função, que é x ao quadrado mais 1 sobre x, dividido por x, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, vamos lá. Isso aqui está dando o limite de x ao quadrado sobre x. Vai ficar x mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais ou menos infinito. E aí, será que tem alguma outra assíntota? Não, né, pessoal? Porque se o x for infinito, ó, aqui vai ficar infinito e aqui vai ficar 1 sobre infinito, que é zero. Infinito mais zero dá mais infinito. Então, se o x for mais infinito, dá mais infinito. Se o x for menos infinito, dá menos infinito. Então, esse limite está dando mais ou menos infinito, o que a gente sabe que não é uma constante. Para ter assíntota não vertical, nós teríamos que ter uma constante que seria o m, né, o coeficiente angular. E não é o nosso caso. Então, eu já posso aqui presumir que não tem assíntota não vertical. Beleza. Estamos agora na cara do gol. Então, vamos montar aqui o esboço do gráfico, né, sem essa divisão mesmo, para a gente visualizar um pouco melhor. E aí, como é que vai ser essa brincadeira? Deixa eu desenhar um pouquinho mais para cá. E aí, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar aqui no gráfico os nossos pontos-chave, né? Então, a gente já sabe que o x igual a zero é um ponto-chave. Então, vamos deixar ele ali, ó, abertinho aqui, no x igual a zero, que a gente sabe que é um ponto-chave. Outro ponto-chave é a raiz, né? Que é o menos 1. Então, já vamos deixar aqui o menos 1, ó, que é uma raiz. Então, a gente já sabe que o gráfico passa por esse ponto aqui, que é o ponto menos 1. Mais pontos-chave, vamos lá. A gente sabe que o 1 sobre raiz cúbica de 2, ele foi promovido, né, de candidato a, de fato, mínimo global. Ué, por quê? Porque na segunda derivada ele não zerou, certo? Então, ele, de fato, é o nosso mínimo global. Então, vamos deixar aqui o 1 sobre raiz cúbica de 2, que deve estar mais ou menos por aqui, né? E aí, uma coisa bacana da gente pensar, se você estiver fazendo num quadriculado, é calcular a imagem desse ponto, né? Para poder, de fato, saber qual seria a altura dele, né? Então, a gente pode fazer uma estimativa rápida aqui. A nossa função é x ao cubo mais 1 sobre x. Então, se eu substituir o x por 1 sobre raiz cúbica de 2, bom, elevado ao cubo vai ficar meio. Então, vai ficar meio mais 1, 3 meios sobre 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. 3 meios é 1,5, raiz cúbica de 2. Bom, raiz quadrada de 2 é 1,4, raiz cúbica é um pouquinho menor. Se eu fizer 1,5 vezes 1 ponto alguma coisa, deve dar 1,7 alguma coisa. Enfim, vai ser um pouquinho menos do que 2, né? Então, ó, se isso daqui é 1, então isso daqui seria 2. Então, um pouquinho menos do que 2, provavelmente vai estar mais ou menos aqui, ó. E aí vamos aumentar aqui só para tentar fazer em escala, o máximo em escala possível, né? A gente não tem um quadriculado aqui, então não temos muito o que fazer, mas isso já dá uma boa ideia para a gente. Então a função passa aqui e a função passa aqui, né? Vamos deixar aqui preenchido só para a gente não confundir com o ponto do gráfico. Beleza. Mais algum ponto crítico? O menos 1. O menos 1, além de ser uma raiz, também é um ponto de inflexão. Olha só que curioso. Pode acontecer isso, mexicano? Pode acontecer. Então, o menos 1 é um ponto de inflexão. Legal. Dito isso, podemos agora começar
a desenhar o gráfico da nossa função. Vamos lá. Ó, usando as setinhas como referência, a gente sabe que ela já vem lá do menos infinito. Só que ela é do mais infinito, aqui do lado direito, ó, certo? Então, como é que vai ser a concavidade deste lado? À direita do zero, ela é para cima. Então, a gente já sabe que vai ser uma função assim, ó, vindo lá do infinito, passa aqui, e aí o que acontece depois? Né, atinge aqui um mínimo, e o que acontece depois? Ela volta a crescer, porque a direita desse cara, ela é o quê? Ela é crescente. Então, ela volta a crescer, né? Então, vai ser uma coisa assim, ó, certo? Maravilha. E vai até o infinito. Agora, e como é que funciona o gráfico aqui do lado esquerdo? Ela vem lá do menos infinito. Só que ela não toca o eixo Y, é uma assíntota, lembra? E entre o 0 e o menos 1, a concavidade é para baixo, então tá vendo? A concavidade é para baixo. E aqui o que acontece? Ela toca o menos 1, porque o menos 1 é uma raiz, e à esquerda do menos 1, a concavidade passa a ser para cima. Só que entre o 0 e o menos 1, ó, tá vendo? Ela é decrescente. E do menos 1 ao menos infinito, ela é também decrescente. Então, ela vai ser decrescente aqui também. Como? Basta ela tender o quê? Ao menos infinito aqui, só que ela tem que fazer isso com concavidade agora para cima. Porque lembra, o menos 1 é um ponto de inflexão. Então, aqui a concavidade muda. Muda e volta a ser aqui para cima. Legal? Então, olha só que bonito, pessoal. Esse é o gráfico da nossa função. Se você jogar num GeoGebra, no Wolfram Alpha, no Desmos, e aí eu tô falando um monte de nome, né? Mas eu não tô escrevendo. Deixa eu escrever esses nomes aqui. Então, GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha, e aí vocês me perdoem se eu tiver errado a grafia aqui de algum deles, tá? Mas vocês vão conseguir achar digitando essas coisas. Então, se você digitar num desses programas de computador essa conta, ele vai dar certinho esse gráfico para você. Isso é impressionante, né? A gente está conseguindo reproduzir o que um computador consegue. Ou melhor, nem é tão impressionante assim, porque se a gente consegue, é porque a gente consegue que o computador consegue, certo? Porque nós programamos o computador para conseguir fazer. Alguém teve que saber como fazer isso para poder ensinar o computador a fazer. E hoje ele faz, claro, muito mais rápido. A gente demorou aqui uns 15 minutos ou mais para poder fazer isso. Se você colocar num desses programas, você vai demorar 3, 4, 5 segundos, certo? Mas isso é muito legal, né? Numa prova, sem você ter que explicar como eu estou fazendo para você, você sendo bem treinado, você consegue fazer isso em 5 minutos, ou até menos. Então, assim, isso é muito maneiro, tá, pessoal? Muito maneiro mesmo. Então fica esse exemplo aí. Eu sei que é uma aula um pouco mais densa, eu sei que é um exemplo só, mas eu acredito que tenha dado para passar bem a essência da construção do gráfico para você. Agora pratique mais, pratique você aí na sua casa, para que você possa estar dominando cada um desses passos, cada uma dessas etapas. Tá, pessoal? Beleza? Espero que você continue nos estudos, firme, rumo à aprovação. Bons estudos, galera. Até mais.